no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Pix não será taxado, reforça governo. Medida provisória será editada para garantir que não haverá cobrança de impostos. Com isso, o governo quer combater fake news sobre o assunto e proteger os direitos da população brasileira. Gabriela Noronha. A expectativa agora é reforçar os princípios em relação ao Pix, além de esclarecer todos os pontos que foram distorcidos por disseminadores de fake news nos últimos dias. E a AGU quer que a Polícia Federal investigue autores que espalharam notícias falsas sobre o Pix. E mais, fortes chuvas atingem sudeste e nordeste do país. Defesa Civil Nacional vai a Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia apoiar população afetada. Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres monitora a situação, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Você vai ouvir ainda combate ao racismo. Ministério da Igualdade Racial vai assinar acordo com empresas de transporte de pessoas e bens contra o preconceito racial. Sobre o assunto, nós conversamos com a ministra Aniele Franco. Confira. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Nos últimos dias, uma grande onda de fake news sobre o Pix avançou no país. Falsários afirmaram que o Pix seria taxado e criminosos estavam enviando mensagens simulando o comunicado da Receita Federal, cobrando taxa indevida pelo uso do Pix. E hoje, para combater essas notícias e proteger a população, o governo revogou instrução normativa sobre o Pix e vai editar medida provisória garantindo que não haverá cobrança de impostos na modalidade. E a Advocacia Geral da União informou que vai acionar a Polícia Federal para investigar autores de fake news de que haveria taxação do Pix. Após a divulgação de notícias falsas e a ação de golpistas, o governo federal decidiu revogar a instrução normativa da Receita Federal, que alterava as regras de monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix. O anúncio foi feito após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira. Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, o objetivo é proteger a população brasileira da desinformação. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. E, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. E, infelizmente, esse dano é continuado. O Pix é o meio de pagamento criado pelo Banco Central em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos a qualquer hora ou dia. E para garantir o sigilo bancário e a não cobrança de impostos nas transferências pela modalidade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai publicar uma medida provisória com essa regra. Tudo isso tem um único objetivo: salvaguardar a economia popular, salvaguardar as finanças das pessoas mais pobres, pequeno comerciante, da dona de casa que vai fazer suas compras, não ter a sua relação afetada por esse grupo inescrupuloso que tomou as redes e equiparar o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro com todas as salvaguardas garantidas de sigilo e gratuidade. Desde 2003, as movimentações financeiras são monitoradas pela Receita Federal. A instrução normativa revogada agora pelo governo determinava que as instituições financeiras, como bancos digitais e aplicativos de pagamentos, seguissem a mesma regra já existente para bancos, ou seja, que informassem à Receita movimentações por Pix que ultrapassassem R$5 mil para pessoas físicas e R$15 mil para empresas no mês. Mas a informação, segundo o governo, foi distorcida nas redes sociais e o caso foi além das notícias falsas. Os golpistas se aproveitaram da confusão para tentar tirar dinheiro de quem utiliza o Pix. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que a AGU vai acionar a Polícia Federal para investigar os criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar
todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. Segundo o governo, a expectativa agora é reforçar os princípios já existentes em relação ao Pix, além de esclarecer todos os pontos que foram distorcidos por disseminadores de fake news nos últimos dias. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério da Justiça e Segurança Pública fez modificações na proposta de emenda à Constituição da Segurança. Essa PEC cria novos mecanismos e regras para melhorar a segurança pública no país. A repórter Luana Karen traz pra gente os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciana, Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, acolhe sugestões feitas pelos governadores. Entre as modificações na proposta original apresentada em outubro do ano passado, está a garantia da autonomia dos governos estaduais em relação ao comando das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir o que disse o ministro. Essas competências atribuídas à União não restringirão a subordinação das polícias militares, civis e penais e a dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Assim, nós entendemos que estamos afastando quaisquer dúvidas com relação a isso. Outra sugestão aceita pelo governo federal é a inclusão de representantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Esse conselho deverá ser ouvido no estabelecimento da política nacional do setor. A proposta também inclui na Constituição Federal o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. Com isso, os fundos seguirão distintos, vão ser compartilhados entre todos os entes da federação e não poderão ser contingenciados. Luana, como é que ficou a situação da Polícia Rodoviária Federal nessa nova versão da PEC de Segurança Pública? Olha, Luciano, a PEC da Segurança Pública amplia a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que fará o patrulhamento ostensivo de ferrovias e hidrovias, além do que já é feito em rodovias. Na proposta, a PRF passará a ser chamada de Polícia Viária Federal. A PEC também detalha que a nova Polícia Viária Federal não poderá exercer funções judiciárias nem vai apurar infrações federais. E quanto à Polícia Federal, houve alguma alteração? Olha, Luciana, em relação à Polícia Federal, a PEC garante que ela atue em crimes ambientais e haja contra práticas cometidas por organizações criminosas e milícias que tenham repercussão interestadual ou internacional. A PEC também estabelece a criação de corregedorias autônomas dos 3 níveis da federação para apurar a responsabilidade dos profissionais de segurança pública. O ministro Ricardo Lewandowski destacou a importância de se ter corregedorias autônomas. E as corregedorias dos órgãos de segurança pública e defesa social serão dotados de autonomia no exercício de suas competências, cabendo-lhes a apuração da responsabilidade funcional dos profissionais que integram esses órgãos de segurança por meio de sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Agora, a PEC da Segurança Pública vai passar por avaliação da Casa Civil da Presidência da República para depois ser enviada ao Congresso Nacional para avaliação de deputados e senadores. Luciana e Luciano. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E profissionais do Sistema Único de Segurança Pública estão sendo capacitados para o enfrentamento da violência. Mais de 200 mil policiais e bombeiros já passaram por treinamento em todo o país, em temas como análise criminal e atendimento à mulher em situação de violência. Ao mesmo tempo, por meio de parcerias, o governo federal tem garantido atendimento psicológico para os agentes de segurança pública. Ao longo do ano passado, mais de 220 mil policiais militares, civis, bombeiros militares e peritos criminais foram capacitados nos treinamentos presenciais e à distância promovidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram cursos em quase 100 áreas: análise criminal,
polícia antirracista, defesa do Estado democrático de direito e atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência são exemplos. Os cursos são realizados em parceria com os estados e municípios para assegurar que estejam adequados às realidades, como explica Michele dos Ramos, diretora de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma política de segurança pública que seja, de fato, efetiva. A formação desses profissionais que estão ali no dia a dia, na linha de frente da execução dessas políticas. Um dos cursos mais procurados foi o de atendimento à mulher em situação de violência. E segundo Michele dos Ramos, esse é um dos temas mais desafiadores da segurança pública no país. A gente contribui também para fortalecer a rede de proteção que é tão fundamental para o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Outro programa direcionado para o fortalecimento e a valorização dos profissionais de segurança pública foi o Escuta SUSP, a iniciativa voltada para o atendimento psicológico dos agentes foi desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e alcançou 4.000 atendimentos até dezembro. O atendimento é feito por meio de uma plataforma online com 42 terapeutas treinados para lidar com as particularidades da rotina policial. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Combate ao racismo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai assinar acordo com empresas de transporte de pessoas e bens de cooperação contra o preconceito racial. Conversamos com ela mais cedo sobre a medida e também sobre o lançamento do edital Heredendê, a sabedoria dos terreiros. Vamos ouvir. Ministra, na sexta-feira a senhora vai assinar um acordo de cooperação técnica de ações de combate ao racismo com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Como é que vai ser essa parceria? Sim, em primeiro lugar, uma honra estar aqui com você, né? Acho que é muito importante a gente falar da quantidade de casos que tem em torno, né, específico dessa categoria, né? Quando a gente pensa em motoristas e entregadores de aplicativo, principalmente, são casos que a gente acompanha desde o início e tem muitos casos que chegaram não só à ouvidoria do Ministério, mas também em outros, né? Então, esse acordo, né, a gente vai utilizar ali nossas ferramentas de comunicação dos aplicativos para que eles possam promover campanhas de conscientização e combate ao racismo, né? Muito com o foco ali da gente conseguir alcançar alguns milhões de usuários, né, que fazem parte desses aplicativos, e a gente sabe que a importância de uma comunicação robusta, que conecte também, né, com outros lançamentos nossos, com outros programas, né, visto que o Instituto Locomotiva mostrou que 62% dos brasileiros já sofreram racismo em algum transporte público, é primordial. Esse plano, né, que a gente desenha ali através do ACT, né, é um início de comunicação que a gente tem feito para dialogar diretamente com essas empresas, né? A gente tem aí nessa semana reunião com trabalhadores de aplicativo para escutar as demandas dele. A gente tem pensado muito, né, desde o início, que a nossa maneira de fazer política é estando com as pessoas que precisam nos territórios que mais precisam. Então, as nossas ações, elas passam por isso, né? Não só uma campanha de alinhamento, mas também todas as plataformas tendo aí as comunicações devidas para dar visibilidade para isso, né? As definições de ações também com frequências a partir de cada canal, de como vai ser escutado, de como vai ser atendido, por onde a gente consegue encaminhar e também, se Deus quiser, né, a elaboração aí de um calendário robusto junto a eles, claro, de ações concretas. Ministra, a senhora falou de pesquisa e há, de fato, denúncias envolvendo motoristas e passageiros de racismo. Qual a importância de um acordo como esse para o combate ao crime? Enorme, né, Lu? Enorme porque quanto mais visibilidade a gente puder dar, que esse governo federal, né, tenha aí liderado ações humanizadas para que as pessoas entendam de uma vez por todas que racismo é crime, de que é importante um país ser democratizado, mas também ter ali uma consciência racial para que todas as pessoas tenham acesso, tenham oportunidade, tenham direitos iguais, a gente vai fazer. Não à toa o presidente Lula, no seu primeiro e no seu segundo mandato, fez tanto pelo nosso povo e agora também só reforça diante
de tantas ações com transversalidade que a gente tem feito. E, ministra, hoje foi lançado o edital Heredendê, a sabedoria dos terreiros. A senhora pode explicar o objetivo dessa iniciativa e quem vai ser atendido? Com certeza. Esse edital está dentro, né, da Política Nacional de Povos de Terreiros. A gente visa lembrar cada vez mais que essa política é a garantia do respeito ao próximo, do respeito à sua crença, né? Independente da crença que for, a gente tem lutado e pautado muito aqui. Infelizmente, o número de violências contra terreiros e contra as pessoas de povos de terreiro cresceu muito no nosso país, e essa também é uma preocupação do nosso presidente, do nosso ministério, do nosso governo, e por isso esse edital faz parte dentro dessa política. Um edital que vai contemplar ali inicialmente 10, mas teremos sempre, né, novas edições, com a literatura afrojuvenil, pessoas que já fazem, né, na verdade, um trabalho incrível, que chega nas escolas e que é preciso cada vez mais chegar às escolas, letramento racial, mas também ter a dimensão da idade, de como e onde a gente pode abordar. Então é um edital que vai contemplar pessoas que escrevam nessa área, nesse quesito. É mais um dos vários editais que nós lançamos e temos lançado desde 2023, mas esse em especial faz parte dentro desse prêmio, dentro da Política Nacional de Povos de Terreiros. Pois é, ministra, essa Política Nacional para Povos de Terreiro busca enfrentar aí o racismo religioso. Que outras medidas estão sendo elaboradas nesse sentido? Sim, Lu, quando a gente fala da política, óbvio, a primeira coisa que vem na cabeça de todas as pessoas que convivem, que estão atentas a essas violências, é sim o combate ao racismo religioso. Mas não só isso, né? Esses são lugares ancestrais, são lugares culturais, lugares que retêm memória do nosso país, lugares que muitas vezes acolheram e ainda acolhem pessoas em vulnerabilidade, como nós vimos na pandemia, como nós vimos em diversos outros casos. Então, tem também esse quesito. E a outra parte é fortalecer, né? Eu tenho dito que um país que não tem memória é um país que está fadado a cometer os mesmos erros. Então, a gente não pode deixar com que a violência tome conta de espaços como esse, de nenhum lugar que tenha os sagrados, né? Então, independente da sua religião, o respeito ao próximo, a empatia, a verdade é o que prevalece, é o que a gente tem usado aqui à frente do Ministério. Tá ótimo, nós conversamos com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Imagina, obrigada a vocês, bom trabalho. O ano começou com fortes chuvas em cidades na região sudeste e no nordeste. E com as chuvas aumenta o risco de desastres, como enchentes, enxurradas e deslizamentos. O governo monitora os locais com mais riscos. Equipes do Grupo de Apoio a Desastres e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil estão sendo enviadas para prestar apoio ao município de Ipatinga, em Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e cidades do sul da Bahia. As equipes vão ajudar as cidades em demandas como solicitações de reconhecimento federal de situação de emergência e elaboração dos planos de trabalho. Além disso, o governo federal investe num sistema de alertas com informações e orientações detalhadas. Os efeitos da mudança climática podem ser sentidos no nosso dia a dia e nas manchetes das mídias mundiais. Os desastres naturais cresceram em todo o planeta. São tsunamis, incêndios florestais, enchentes, estiagens, desabamentos de terras. Aqui no Brasil, somente no ano passado aconteceram 1.690 desastres naturais, o terceiro maior registro do Centro Nacional de Monitoramento e alertas de desastres naturais. O CEMADEM emitiu um total de 3.620 notificações de perigo iminente. O número é o maior desde 2011, quando o Serviço de Monitoramentos foi criado. O especialista em desastres naturais do CEMADEM, Rafael Luiz, fala sobre a nova realidade climática e as consequências para as populações. O que torna esses alertas tão valiosos é o fato de apresentarem um panorama abrangente dos riscos que os municípios estão enfrentando. Eles descrevem cenários de risco, como inundações, enxurradas,
alagamentos e deslizamentos, explicando os processos que podem ocorrer dependendo das condições locais, e com isso os gestores conseguem entender melhor a situação e guiar as ações de proteção, sobretudo nas áreas mais críticas do município. O ano de 2025 mal começou e o governo federal já intensifica a mobilização da Defesa Civil Nacional no apoio às cidades atingidas pelas chuvas. De acordo com o CEMADEM, as enchentes e enxurradas ocorrem geralmente em periferias de grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Minas Gerais, por exemplo, está com 59 cidades debaixo d'água. As chuvas que caem desde dezembro deixaram 1.400 pessoas desalojadas e 300 desabrigadas. Os estragos poderiam ser maiores se não fosse o trabalho realizado pela Defesa Civil do Estado em parceria com os alertas do CEMADEM. É o que afirma o coordenador estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, o tenente Anderson Marcelino. Ter essas informações para possibilitar a emissão dos alertas é fundamental para que a gente consiga não só emitir o alerta, mas avisar o poder público municipal para tomar providências de forma a facilitar e garantir a evacuação das pessoas. O CEMADEM monitora ininterruptamente risco de desastres, considerando mapeamentos de áreas de risco geohidrológicos e as chuvas registradas em cada município. O trabalho é focado nos riscos de deslizamentos, inundações, enxurradas e enchentes. Atualmente, o órgão monitora 1.133 municípios brasileiros, o que corresponde a 20% das cidades brasileiras e cerca de 60% da população do país. Reportagem Cleide Lopes. A Voz do Brasil completa 90 anos. A Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos. Já está aberta a consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada 2025 por meio do portal acessounico.mec.gov.br. O SISU oferece vagas em instituições federais de ensino superior com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano serão ofertadas mais de 26 mil vagas de graduação em 124 instituições de todas as regiões do país. As inscrições começam na sexta-feira, dia 17, e os estudantes que obtiveram pelo menos 650 pontos no Enem e que optarem por cursos de licenciatura poderão obter uma bolsa mensal de R$ 1.050 por mês. O benefício faz parte do programa Mais Professores, anunciado nesta terça-feira. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o programa tem como objetivo despertar o interesse dos estudantes pela carreira de professor. Daqueles que entram nos cursos da licenciatura, metade desiste ao longo do caminho. Então, é um estímulo. No total, o aluno vai poder receber nos 4 anos R$ 48.300 com essa bolsa, nos 4 anos da sua licenciatura. O ministro Camilo Santana adiantou que o governo vai editar uma medida provisória para regulamentar os cursos superiores de ensino à distância. A medida busca garantir mais qualidade ao ensino, garantindo a realização de aulas presenciais. Vai regulamentar o ensino à distância no Brasil. Para dizer o seguinte, olha, o curso tal tem que ser 100% presencial, determinadas áreas podem ser híbridas, nós estamos criando essa categoria híbrida. Como é que você pode formar um profissional na área da saúde de forma remota? Então, vai ser um outro passo importante para a educação, para a qualidade da educação. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União possui diferentes instrumentos para fiscalizar a aplicação de recursos públicos da União repassados a estados, Distrito Federal e municípios. A auditoria operacional
verifica a economicidade, eficiência e efetividade de intervenções e programas de governo. O modelo de fiscalização contribui para a melhoria da gestão pública. O TCU oferece curso gratuito sobre auditoria operacional, disponível para qualquer pessoa interessada no tema. O foco das aulas é no uso de técnicas eficientes e de papéis de trabalho úteis para auditorias. O conteúdo também ensina a elaborar relatórios de auditoria para uma comunicação clara dos resultados dos trabalhos. Acesse mais detalhes e a página de inscrição no site do Instituto Cerzedelo Correia. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que Câmara Legislativa pode intimar Procurador-Geral do DF para prestar informações. STJ nega a redução de pena de ex-vereador do interior paulista condenado por corrupção passiva. TST mantém justa causa de agente que trabalhou como vigilante de supermercado durante licença. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Câmara Legislativa pode intimar Procurador-Geral do DF para prestar informações. A decisão é do plenário do STF, que validou o trecho da Lei Orgânica do Distrito Federal. Neto Costa. Na ação, a PGR questionava trechos da Lei Orgânica do Distrito Federal que tratam das prerrogativas do Poder Legislativo para a intimação de autoridades para prestar informações. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele observou que, no plano federal, o artigo 50 da Constituição Federal estabelece que o poder convocatório do Legislativo é exercido sobre as autoridades diretamente ligadas ao chefe do Poder Executivo. Essa previsão é de reprodução obrigatória pelos estados e pelo DF, que não podem ampliá-la. Como o cargo de Procurador-Geral do DF é diretamente subordinado ao governador, a prerrogativa da Câmara Legislativa de convocá-lo é constitucional. Um ex-vereador de Pariquera-Açu, em São Paulo, teve negada uma liminar em habeas corpus para reduzir a pena por corrupção passiva. A decisão é do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ. Jaffer Araújo. O ex-vereador foi condenado a 4 anos de prisão em regime inicial semiaberto por solicitar vantagens indevidas para influenciar um procedimento administrativo contra outro vereador. No STJ, o político defendeu a redução da pena para o mínimo legal, alegando ser primário e com bons antecedentes, além de pedir a mudança para o regime inicial aberto. Mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que o caso não justifica a intervenção da Corte durante o plantão judiciário. Com isso, o pedido será julgado em definitivo pela 5ª turma do tribunal. Mantida justa causa de agente que trabalhou como vigilante de supermercado durante licença. A decisão é da 7ª turma do TST, Larice de Paula. Na ação, o profissional alegou que a denúncia de que ele estava trabalhando durante o afastamento pelo INSS era falsa. Por isso, o agente socioeducativo pediu a reintegração. Como um colega de serviço filmou e fotografou a situação, o registro e alguns depoimentos serviram de prova. Dessa forma, a 7ª turma do TST manteve a justa causa. Para o colegiado, a conduta do agente quebrou a confiança necessária à relação de emprego. Casal será indenizado após atraso na entrega de imóvel. A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Marcelo de la Libera. De acordo com a ação, o apartamento teria sido entregue quase 2 anos após a data limite informada pelas empresas. Isso fez com que os clientes entrassem com a ação pedindo o recebimento de cerca de R$2.000 pela multa por atraso prevista no contrato, indenização de R$3.000 e R$8.000 por danos materiais referentes aos aluguéis que deixaram de ganhar com a locação do imóvel e indenização de R$5.000 por danos morais. As empresas se defenderam, mas a Justiça acatou parcialmente os pedidos do casal e condenou as construtoras a pagarem solidariamente R$10.000 em danos morais para cada cônjuge e danos materiais, referentes a lucros cessantes, a serem apurados na liquidação da sentença.
A esposa de um dos sócios de empresa não pode ser incluída em execução trabalhista. O ex-funcionário da empresa devedora havia pedido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para cobrar a dívida da esposa de um dos sócios devedores. Mas, no entendimento da Justiça Trabalhista de Goiás, no casamento em regime de separação total de bens, a esposa não pode responder pela dívida. A decisão ainda considerou que o casamento ocorreu quase 13 anos depois da rescisão do contrato de trabalho do ex-funcionário. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Projeto prevê incentivo a barcos de pesca artesanal. Senadoras repercutem lançamento do programa Mais Professores. Comissão aprova cadastro informatizado para obras com recursos públicos. Boa noite. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar um projeto que incentiva a pesca artesanal na região norte, por meio de subvenção econômica à gasolina usada nos barcos envolvidos nesse tipo de atividade. Uma lei em vigor já garante esse tipo de benefício para os barcos movidos a óleo diesel. Repórter Alexandre Campos. A Comissão de Serviços de Infraestrutura pode analisar este ano um projeto do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, que estende a gasolina, a subvenção econômica já garantida pelo Executivo ao óleo diesel usado no abastecimento de embarcações nacionais de pesca. Atualmente, o valor do incentivo corresponde à diferença entre o montante que é pago por esse tipo de combustível por barcos brasileiros e por estrangeiros. A proposta prevê a aplicação da mesma equação para fins de cálculo do incentivo à gasolina usada nos barcos envolvidos na pesca artesanal na região norte. Ao afirmar que a Amazônia, por sua natureza, é propícia à pesca, Sérgio Petecão lembrou que o projeto, se aprovado, vai aumentar a competitividade dos pescadores locais, o que pode gerar aumento de produção e redução nacional dos preços do pescado. O senador ainda explicou por qual motivo é preciso aperfeiçoar a lei atual. Até porque o consumo de óleo diesel através dos pescadores na nossa região é pequeno. Na nossa região lá, a maioria dos pescadores tem os seus barcos a gasolina. O Poder Executivo ficará obrigado a definir as condições de transferência aos beneficiários dos valores correspondentes à subvenção econômica prevista, caso a proposta seja aprovada e sancionada. O Poder Executivo deverá criar e manter um cadastro informatizado de obras e serviços públicos custeados com recursos federais. É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço. A proposta de criação de um cadastro informatizado de obras e serviços executados com recursos federais é do ex-senador por Alagoas, Rodrigo Cunha, que revelou números discrepantes quando foi acompanhar a construção de creches em seu estado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dizia uma coisa, o Tribunal de Contas da União outra e a Caixa Econômica Federal tinha informação diferente do que foi encontrado nas visitas presenciais. Por isso, Rodrigo Cunha defendeu um registro informatizado e centralizado dessas obras. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, concorda com a iniciativa. A edição de uma lei determinando a obrigação do cadastro de obras é, portanto, fundamental para que a sociedade tenha garantia de que pode acompanhar com transparência as obras em execução, com recursos públicos, e justifica plenamente a aprovação do projeto em análise. O cadastro, de acesso público irrestrito na internet, deverá ter informações sobre custo, prazos, geolocalização, responsáveis e imagens que permitam o acompanhamento da execução das obras ou serviços. Estados e municípios poderão aderir ao cadastro. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto será analisado agora pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Uma proposta apresentada no Senado reúne sugestões de alteração na legislação brasileira para aplicar de forma efetiva punições por crimes violentos. Entre as medidas estão mudanças nas audiências de custódia e rigor para punir extorsão feita por milícias. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar este ano projeto de lei que torna mais rígida a resposta penal aos crimes cometidos com violência. A proposta foi apresentada em dezembro do ano passado pela Comissão de Segurança Pública para dar eficácia ao sistema de justiça e promover a eficiência e efetividade das ações policiais realizadas nas comunidades dominadas pelo tráfico ou por milícias. A ideia é aperfeiçoar o mecanismo legal para reduzir a reincidência criminal em todo o país, mantendo mais tempo presas as pessoas que habitualmente cometem crimes violentos. Integrante do colegiado, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, explicou como o projeto de lei foi redigido para ser apresentado no Senado. Foram ideias trazidas pela Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. O projeto traz ideias e é inspirado em vários outros que já estão tramitando na casa para haver uma resposta eficiente e a tempo das angústias da nossa sociedade. Entre as mudanças trazidas na proposta está o maior rigor no cumprimento da pena ao estabelecer que os condenados à privação de liberdade por 6 ou mais anos devem começá-lo pelo regime fechado. Atualmente, isso só ocorre quando a condenação é de 8 anos ou mais. O governo federal lançou um programa que prevê o pagamento de bolsa de estudo para alunos de baixa renda e de um adicional para professores que atuarem em áreas com falta de profissionais. A senadora destaca que baixos salários desestimulam os alunos do ensino médio a buscarem cursos de licenciatura para seguirem a carreira do magistério. Os detalhes com a repórter Érica Christian. O programa Mais Professores do Brasil prevê uma bolsa de R$ 1.050 para estudantes de baixa renda que fizerem cursos de licenciatura. Uma parte do benefício, no valor de R$ 700, poderá ser sacada mensalmente e o restante ficará numa poupança até o ingresso do estudante na rede pública de ensino. O programa ainda estabelece um adicional de R$ 2.100 para os professores que atuarem em áreas com falta de docentes por 2 anos. Nesse período, eles poderão fazer cursos de pós-graduação. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, avalia que o programa vai atrair os futuros profissionais e melhorar a qualificação de quem já está na sala de aula. Por isso que estimular, atrair, tornar essa profissão tão importante como ela de fato é, está merecendo do nosso governo toda essa atenção. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que o desinteresse pelos cursos de licenciatura é consequência da desvalorização da carreira de professor. O programa Mais Professores, ele busca enfrentar situações que nós já anunciamos há muito tempo. A redução de profissionais que se dedicam às licenciaturas, os jovens do ensino médio que não escolhem a formação em licenciatura. O programa também cria a Prova Nacional Docente, que poderá ser usada na contratação de professores pelos estados e municípios. O Ministério da Educação vai disponibilizar 12 mil vagas para o pé de meia licenciaturas, com ingresso pelo SISU a partir do dia 17. Já o adicional para os professores terá o processo seletivo aberto no segundo semestre. O programa Universidade para Todos completou 20 anos de existência esta semana. Ao longo desse período, o ProUni impactou a vida de milhões de pessoas ao ampliar o acesso ao ensino superior. Repórter Paulo Barreira. Criado em 2005, o ProUni se tornou uma das principais alternativas para estudantes brasileiros ingressarem no ensino superior. O programa oferece bolsas integrais e parciais em universidades privadas, com base no desempenho no Enem e critérios de renda. Em 2022, uma medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional ampliou o acesso ao ProUni, permitindo que estudantes de escolas particulares também participem, desde que atendam aos critérios de renda. O ProUni transformou a vida de muitos estudantes, como Bruna Tavares, que conquistou uma bolsa integral em psicologia e hoje atua como psicóloga clínica.
Para ela, o programa foi essencial para a realização de seu sonho profissional e o de sua família. Não tenho dúvidas de que só foi possível eu ter me formado em psicologia e hoje ser uma profissional por meio do ProUni. Esse foi o programa que realmente garantiu que eu tivesse uma profissão, que eu realizasse um sonho, não só eu, como a minha família também. Realmente a minha família não tinha condições de custear uma faculdade, um curso superior, assim como muitas outras famílias. Então o ProUni foi o programa que realmente me possibilitou concretizar esse sonho e de muitos outros jovens. Após a aprovação da medida provisória, o ProUni passou a contar com novas regras para a reserva de bolsas, especialmente para alunos autodeclarados negros e indígenas. Ao invés de um percentual fixo, as vagas serão distribuídas de acordo com o número dessas populações em cada estado, conforme dados do IBGE. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto institui residências com atendimento para pessoas com autismo. Avança matéria que cria selo de eficiência hídrica para eletrodomésticos. Deputados analisam reforma tributária e situação da economia brasileira. Boa noite. Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, registra a aprovação da reforma tributária como um marco histórico para o início de uma mudança significativa no regime brasileiro, promovendo transparência, simplificação e redução de impostos, com foco em justiça tributária. A indústria, o agronegócio, a agricultura, o produtor rural vai ser beneficiado até com isenção de impostos, enquanto nós criamos um regime de verdadeira neutralidade tributária, promovendo justiça tributária, benefícios para a população, como, por exemplo, cashback. É importante lembrar que 5 impostos se traduzirão em apenas uma alíquota de imposto, que é o IBS/CBS, que será pago em uma guia, permitindo ao contribuinte se aproveitar de todos os créditos tributários daquilo que ele adquire, daquilo que ele compra na sua atividade produtiva, na sua atividade comercial. Portanto, acabando com a diferenciação entre produto e serviço, porque, na verdade, do ponto de vista tributário, são apenas uma coisa. Para Nildo Cardoso Júnior, a reforma vai beneficiar a saúde da população, reduzindo tributos para medicamentos e mantendo altos os impostos para produtos prejudiciais, como bebidas açucaradas. Ele exalta a diminuição de tributos para serviços veterinários e planos de saúde para pets. João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, pondera sobre a instabilidade econômica nacional, marcada pela oscilação cambial, mesmo com avanços alcançados no Congresso, como a autorização do uso dos títulos de dívida de empresas para incentivar obras de infraestrutura, a aprovação do novo marco legal de créditos e garantias e a reforma tributária. Eu acho, na minha opinião, eu não sou advogado, mas é que existe um clima de insegurança jurídica muito grande no país. Quão é verdadeiro não é relevante nisso. A questão é que os agentes econômicos, os pequenos, os médios, os grandes, eles acham que as decisões jurídicas no Brasil são imprevisíveis. Então eles preferem uma remuneração lá fora, às vezes 1/3 da daqui, com segurança jurídica, com previsibilidade, do que está no Brasil. Para João Maia, outros agentes que pressionam diretamente o mercado interno são a dolarização de produtos como milho, soja e algodão, com impactos diretos no bolso dos brasileiros, e a política de juros do Banco Central, que repele os investidores internacionais. Desenvolvimento Regional. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, agradece a solidariedade vinda de todo o país e o esforço coletivo de voluntários do governo federal, estadual e municipal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, enfrentou a maior tragédia de sua história desde 1941. Sem isso, a reconstrução seria muito mais lenta, muito mais difícil e certamente não teria o ritmo que a gente conseguiu alcançar. Fico muito feliz em ver também de que os números da nossa economia
economia estão se recuperando numa velocidade maior, as coisas estão andando rápido e, portanto, é preciso dizer parabéns a todos que ajudaram nesse processo. Heitor Chu lamenta as vidas perdidas e menciona os prejuízos a agricultores e empresários e os esforços do Congresso para minimizar os impactos causados pelas enchentes. Ele relata as dificuldades das áreas isoladas e a importância de manter os esforços para a reconstrução do Estado. Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal ações mais efetivas para superar as perdas sofridas por empresários e proprietários rurais gaúchos. Ele ressalta que praticamente 90% dos municípios foram impactados e apenas 10% das demandas foram atendidas. Afonso Ram lamenta o rastro de destruição, mortes e prejuízos às famílias afetadas pelas enchentes. Ele solicita suporte às empresas, criação de empregos e acesso a crédito para reestruturar a economia do Estado, especialmente do setor agrícola. E os nossos agricultores estão endividados, sem acesso a crédito e não conseguiram renegociar as suas dívidas. Portanto, nós precisamos seguir pressionando o governo e, naturalmente, nos próximos anos, ainda vai ter que se fazer um trabalho. Recuperação do solo, reestruturação das propriedades e melhorar a condição de acesso a crédito e viabilizar o nosso agricultor, as famílias, e por isso que eu digo que hoje o governo federal está devendo muito a todos nós gaúchos e a cobrança será muito firme, mas nós vamos precisar uma década de muito trabalho, de políticas públicas e de suporte verdadeiro para empresas, famílias, trabalho, emprego e para os nossos agricultores e produtores rurais. Meio Ambiente. A comissão aprova projeto que cria selo de eficiência hídrica para eletrodomésticos. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes sobre o novo selo Proágua. Como forma de diminuir o desperdício de água, foi aprovado na Comissão de Indústria e Comércio da Câmara a proposta do deputado Marcos Abraão, do Cidadania de Goiás, que cria um selo para medir os menores níveis de consumo de água em eletrodomésticos. O selo Proágua será igual ao selo Procel, que indica o nível de eficiência energética dos aparelhos. Segundo a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o projeto deve fazer com que o consumidor tome consciência dos custos adicionais nas contas de água dos produtos pouco eficientes e passem a comprar equipamentos mais eficazes, ainda que mais caros. Jaque Rocha acrescenta que, apesar do Brasil ter 12% das reservas de água doce do mundo, muitas regiões convivem com a escassez, déficit hídrico e secas. A deputada diz também que é preciso ter responsabilidade no consumo individual da água. A água não pode ser tratada como uma mercadoria. A água é um recurso finito que merece ser olhado por todos os gestores com uma atenção muito especial nesse momento em que a gente vive um processo de transição energética, de matriz energética. A proposta, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que o selo Proágua será dado pelos órgãos federais dos Sistemas Nacionais do Meio Ambiente e de Metrologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira. Transportes. Jorge Sola, do PT da Bahia, comemora a transferência da administração das BRs 324 entre Salvador e Feira de Santana e 116 de Feira de Santana ao norte de Minas Gerais da concessionária Via Bahia para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. De acordo com Jorge Sola, a falta de investimentos nesses últimos 15 anos em que as BRs estiveram sob a administração da Via Bahia tem provocado acidentes e prejuízos àqueles que dependem das duas rodovias mais movimentadas da Bahia para viajar ou transportar cargas. A concessionária Via Bahia é tida como a pior concessão rodoviária do país. E desde o início do atual governo do presidente Lula, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós temos buscado uma solução. E, por último, o Tribunal de Contas, através da SESEX Consenso, não conseguiu o consenso e, com isso, 31 de dezembro foi o último dia do contrato da Via Bahia. O DENIT assume, já fazendo o recapeamento necessário, melhorando a pista e vai fazer a gestão dessas duas rodovias até que, se for o caso, mais adiante seja feita uma nova licitação. Então, temos muito a comemorar, estarmos livres da pior concessionária rodoviária
rodoviária do Brasil. Presidente do MDB de Santa Catarina celebra a publicação de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que regulamenta a circulação de máquinas agrícolas em vias públicas. Entre as principais mudanças previstas, o parlamentar aponta a dispensa da autorização especial de trânsito para veículos com até 3,20 metros de largura. Tratores, colheitadeiras que tenham até 3,20 de largura não precisarão mais de uma autorização especial de trânsito. Essas máquinas elas só vão poder rodar durante o dia, até para garantir a segurança de outros automóveis que também transitam por ali. E a distância máxima permitida para fazer esse deslocamento de um terreno até no outro é de 40 quilômetros em vias pavimentadas. Quando o deslocamento é no interior, aí não existe nenhum limite. E todos esses deslocamentos precisarão ser feitos individualmente, não pode andar em comboio, com um batedor. Vai ter que ter um veículo com pisca-alerta ligado e uma placa identificando o trator adiante. O presidente também ressalta que, de acordo com a resolução, máquinas com mais de 4,5 metros de largura vão precisar da AET, emitida por órgão responsável pela respectiva rodovia. Ele ainda lembra que a CNH é obrigatória e que o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, RENAGRO, continua sendo exigido para veículos fabricados a partir de 2016. Agricultura. Padre João, do PT de Minas Gerais, exalta o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. O deputado espera que a iniciativa amplie as parcerias entre estados e municípios na identificação de áreas disponíveis para o cultivo de hortas urbanas, melhorando a nutrição dos menos favorecidos. As hortas urbanas, elas já são realidades. Alguns lugares já têm um apoio público, mas agora há um apoio em nível federal, para ter acesso a crédito, para ter condições de agregar valor ao que se produz, condições de comercializar nas feiras. Então, é uma renda a mais para a família e, além disso, é a segurança alimentar nutricional para a família. E um avanço que a gente vem tendo também na parte da agricultura urbana e periurbana é a produção das plantas medicinais. Tudo isso faz diferença. Eu digo que um pé de couve faz diferença na qualidade da alimentação de uma família. Padre João explica que o programa vai contemplar também a criação de animais e os processos de gestão de resíduos orgânicos. Além disso, o programa objetiva promover, desenvolver e conscientizar as pessoas sobre os impactos da agricultura urbana e periurbana, desde a agricultura sustentável até o combate à insegurança alimentar. Adilson Barroso, do PL de São Paulo, comemora a rápida tramitação de projeto de sua autoria que visa reduzir os conflitos no campo e as invasões de terras. Em sua leitura, a matéria vai trazer segurança jurídica e estabilidade para proprietários rurais e proteger trabalhadores sem terra de manipulações políticas. E a qualquer momento ele vai ser aprovado em plenário da CCJ e a gente vai estar pronto para poder colocá-lo em pauta e assim resolver o problema da instabilidade dos produtores do nosso Brasil, dos proprietários e também ajudando o próprio sem terra a não cair numa cilada de políticos que estão por trás. Quase sempre tem político por trás incentivando essa briga e eu estou fazendo esse projeto exatamente para inibir essa confusão total. A proposta do deputado já foi aprovada na Comissão de Agricultura. Adilson Barroso espera que a matéria, que já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, seja aprovada assim que a Casa retomar os trabalhos. Segurança Pública. Luiz Couto, do PT, alerta para a influência do tráfico nos estados brasileiros, principalmente na Paraíba. Ele afirma que facções como o PCC e o Comando Vermelho atuam em todas as unidades da federação, utilizando violência e influenciando o processo eleitoral com perseguições a opositores. Luiz Couto aponta a necessidade de ação conjunta entre os três poderes para enfrentar o problema. O congressista também demonstra preocupação com a segurança de organizações de proteção às crianças e sugere maior capacitação da Polícia Federal, com medidas mais contundentes para conter a expansão desses grupos criminosos. Infelizmente, no meu estado da Paraíba, nesta eleição que aconteceu, a presença deles foi não permitir que outras pessoas que não concordavam com isso aqui nem fossem fazer campanha nos espaços, porque só podia ser daqueles que eram sob o comando deles. Eu acho que a Polícia Federal tem que entrar com todo o vigor para impedir que isso venha a acontecer.
Justiça. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, apresentou o projeto que tipifica como crime contra a saúde pública a comercialização, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Aos que defendem a regulamentação por fatores como a geração de empregos, a deputada afirma que estudos comprovam os malefícios do produto. Gisela Simona ressalta que um dos objetivos da matéria é proteger os jovens, atualmente o maior público consumidor de cigarros eletrônicos. Ela lamenta que a resolução da Anvisa sobre o assunto não tenha sido capaz de bloquear a venda do produto e explica como funciona a proposta. A prática do comercializar, importar e oferecer à venda ou a título gratuito ou fazer publicidade desses dispositivos com uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, além do pagamento de R$300 a R$1.000 dias multa. Além de nós termos aí que quando essa comercialização for para pessoas com menores de 18 anos, que essa pena aumenta de 2 anos, que era o início da pena, ela dobra de 4 para 8 anos. Saúde. Flávia Moraes, do PDT goiano, presidente da Subcomissão de Saúde da Câmara, avalia os trabalhos do colegiado. Segundo ela, merece destaque a busca por soluções para aumentar o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista por profissionais especializados nas áreas de educação, saúde e apoio psicotécnico. Acompanhamos a questão do autismo, que tem demandado em todos os municípios brasileiros um acompanhamento especializado, específico, e através dessa demanda que nós temos aí identificado os vazios assistenciais, a falta de profissionais, de conhecimento da área, para que a gente possa cada vez mais consolidar o atendimento e o cuidado específico para que essa pessoa que tem autismo possa ter aí o acompanhamento que ela precisa. Em relação às doenças raras, a deputada destaca a ampliação do acesso à triagem neonatal, aos medicamentos de alto custo e ao financiamento do tratamento. Para Flávia Moraes, no entanto, existe ainda um longo caminho no desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e terapias para oferecer mais qualidade de vida a estes pacientes. Alencar Santana, do PT de São Paulo, anuncia novas 5 ambulâncias do SAMU para Guarulhos. Ele destaca a importância do investimento federal para melhorar os serviços locais de saúde, reforçando o atendimento de emergência na cidade. Alencar Santana também ressalta outros investimentos do governo federal na saúde pública de Guarulhos, para a construção de 2 unidades básicas de saúde e uma policlínica. Além disso, o congressista aponta o repasse de recursos federais para a educação e a assistência social do município paulista. No final de 2024, o presidente Lula garantiu para a cidade de Guarulhos 5 novas ambulâncias do SAMU, mais esse investimento do governo federal para a nossa cidade. Nesse caso, na área da saúde, e para o SAMU, que precisa de mais veículos, nos casos mais ambulância, para socorrer as pessoas na hora do momento delicado, na situação de emergência, naquele socorro que precisa ali de um atendimento imediato. Nós já conseguimos também para a cidade de Guarulhos 2 novas UBS, através do PAC Seleção, uma policlínica, um CAPS, uma escola de tempo integral e também uma creche. Tudo isso recurso federal. Habitação. Pessoas com autismo podem ter direito a residências compartilhadas com atendimento médico e assistência. A repórter Karen Santin tem os detalhes da proposta. A Comissão da Pessoa com Deficiência aprovou um projeto que dá a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o direito a casas compartilhadas oferecidas pelos governos estaduais em caso de vulnerabilidade social. A ideia é criar ambientes com assistência social e de saúde em tempo integral para aquelas pessoas do espectro com maior nível de dependência para realizar atividades cotidianas. O público-alvo dessas residências assistivas são pessoas que não têm suporte financeiro, social ou familiar capaz de garantir uma vida segura em suas casas. O texto será integrado à lei que garante direitos às pessoas com transtorno do espectro autista, definindo as residências como parte das redes de atenção psicossocial e da atenção primária em saúde. Evitar que pessoas com TEA estejam em situação de rua também é prioridade da nova norma, como explicou o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Para ele, a falta de moradia regular pode levar a crises comportamentais pela falta de uma rotina e ambiente adequado. Ele visa construir cidadania para um contingente expressivo de pessoas que têm espectro autista e que têm a vínculo rompido e que muitas vezes vão ser mais um daqueles que vão estar em situação de rua
Agora nós estamos avançando para construir esses espaços para que eles possam, convivendo, fazer com que eles tenham condições de poder ter uma moradia melhor. As residências terapêuticas também são habitações compartilhadas destinadas a pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, que tiveram alta dos serviços de internação psiquiátrica. 870 residências terapêuticas estavam registradas no Brasil em 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O texto segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Cultura. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com os atrasos na execução dos editais e com a retirada de recursos da Lei Aldir Blanc, originada de um projeto de sua autoria. Segundo a deputada, um novo projeto vai ser apresentado para garantir a liberação dos 15 milhões de reais no prazo estipulado. Nesse período nós vamos ter reuniões com o Ministério da Cultura, terá que vir um projeto de lei e nessa vinda do projeto de lei nós pretendemos corrigir isso, garantindo que todos os editais que já estão na rua com esse dinheiro comprometido não tenha qualquer retenção desse valor e que o dinheiro de fato seja repassado anualmente para que a gente não tenha nenhum corte ao final dos 15 milhões nos 5 anos. Mas a nossa ideia para não ter qualquer perda é garantir que esse projeto de lei garanta que esses recursos retidos serão distribuídos para os estados e municípios e que a lei seja prorrogada para que qualquer recurso que seja retido possa ser aplicado para além dos 5 anos. Jandira Fegali reforça as garantias alcançadas pelo controle, que é feito por tribunais de contas, por conselhos de cultura e pelo próprio Ministério, e sustenta a necessidade de aplicação dos recursos na economia criativa. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.